Graças e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E nós vamos começar a ler do versículo 13, uma passagem tão tremenda. Aliás, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é maravilhosa. Se vocês puderem estar lendo, especialmente o capítulo 3, o 4, o 5, é tremendo, né? Eu vou ler aqui. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Olha que tremendo, né? Paulo vai nos lembrar, nos trazer à memória, né? O período da saída do Egito, né? O livro, se for olhar lá, o livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 34, 35. O que Paulo está falando, né? Naquela época, o encontro com Deus era para alguns, né? Para os sacerdotes, para Moisés, né? Eram lugares específicos, né? O Senhor descia numa nuvem, né? E é tremendo, né? E Moisés ia diante do Senhor e quando ele saía da presença do Pai, o rosto dele resplandecia, né? A glória do Senhor resplandecia sobre Moisés. Só que, o que Moisés fazia? Ele cobria o seu rosto com um véu. Por quê? Porque conforme fossem passando os dias após esse encontro com Yahvé, o resplendor do seu rosto ia se dissipando. E Moisés entendia que o povo precisava ver aquela glória, aquele resplandecer do seu rosto, para entender a presença, né, de Yahvé entre o povo. Mas isso é a antiga aliança. Quando nós vamos para a nova aliança, e Paulo está aqui na nova aliança, né, e graças a Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus, Paulo vai dizer que nós não somos mais daquela época, porque o véu já se rasgou. Jesus veio e morreu por nós naquela cruz, e antes de ir para o Pai, ele deixou em nós o Espírito Santo de Deus. E o Senhor falou muito ao meu coração o quanto que nós negligenciamos, o quanto que nós ignoramos, o quanto que nós subestimamos ou o quanto que nós nem nos lembramos, por vezes, que somos habitação do Espírito Santo, né? Morada, casa. O que é isso, né? Ele está com a gente todos os dias. Quando você acorda, ele está com você. Quando você vai ao banheiro, ele está com você. Quando você está dirigindo, ele está com você. Não existe mais encontros específicos, em lugares específicos, para poucas pessoas. O véu já se rasgou e o acesso é para mim, para você e para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Olha que tremendo isso, né? Ele continua aqui, ó, no versículo 14, na porção final do versículo 14, ele fala assim: porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Quem? O véu. O véu foi removido, né? Em Cristo, através de Cristo, que antes de partir falou assim: eu vou para que venha o Consolador e ele vai habitar dentro de nós, e ele habita dentro de nós. Imagina que você está sentado trabalhando e ele está com você. Você está agora assistindo esse vídeo e ele está com você. E quando você vai para o seu secreto, quando você vai orar e você se permite, né? Você busca por ele, você permite que ele fale com você. Essa manhã eu tive um encontro tremendo com ele e ele falou algo grandioso comigo, que a felicidade plena, a alegria plena, né, vai ser quando nós nos encontrarmos face a face. Olha que tremendo. E ele continua lá no 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há a liberdade. Somos livres em Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo fomos reconciliados com o Senhor. Você possa ler essa passagem e meditar sobre ela. Não ignore o Espírito Santo de Deus. Não negligencie a presença de um Deus vivo dentro de você, dentro de mim. E por muitas vezes nós fazemos isso. Tomamos decisões sem consultar a Ele. Temos atitudes sem consultar a Ele. Nos esquecemos que nos mínimos detalhes, escovando o dente, Ele está comigo e Ele está com você. Almoçando, num lanche, passeando, né? Aonde nós estivermos, aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador é habitação do Espírito Santo de Deus. Porque é lindo a gente ver Moisés e aquela nuvem descer em glória e falar com Moisés, é lindo, mas era para poucos, era para Moisés, era para Arão, era para o sacerdote no Santo dos Santos uma vez por ano. Isso era para poucos, hoje é para
todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. É lindo, é tremendo viver isso. É um Deus que rasgou o véu e faz morada e habitação dentro de mim e dentro de você. Que a gente não negligencie, que a gente não se esqueça da presença, que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Fique na paz. Um grande abraço.